Tá certo. Na verdade, o meu avô começou vendendo frutas e verduras na feira, né? E isso lá na década de 60, 70. O grupo mesmo, levando o nome dele em homenagem, né? Foi a partir do falecimento dele em 2008, foi uma perda muito repentina. Então, antes, na verdade, foi uma pessoa com muita visão, muito humilde e, assim, totalmente fora da curva, construindo sua história no meio do agronegócio, de uma forma que a gente, assim, tem como inspiração mesmo de valores de ética, de profissionalismo e conseguimos se antenar aí com muita coisa do futuro para poder construir essa história de sucesso, né? Então, a forma que a gente encontrou de poder manter o nome dele para a história, né? Diante de tudo que ele construiu, não só para nossa família, mas com todas as outras famílias que hoje a gente emprega e que a gente procura trazer essa qualidade de vida. Então, a gente colocou JCN, que são as iniciais do nome dele, Josué Corso Neto, e com esse falecimento em 2008, esse impacto muito grande, a gente precisou, muito jovem, né? Meu primo já trabalhava com ele, mas também era muito novo. E eu estava no último ano de faculdade. Minha mãe e meu tio, que hoje são os donos, né? Assumiram no lugar do meu avô e fazem parte do conselho da empresa. Mas houve essa transição aí na parte de tomadas de decisão e da operação vir direto para nós dois. Então, eu fiquei mais na parte agrícola mesmo, né? Acompanhar as lavouras mais de perto e fazendo as compras, de uma maneira geral, estruturando todo esse setor da empresa, e o meu primo na parte financeira e na parte de pós-venda das commodities. Então, ao longo desses 13 anos aí, tentando dar sequência em tudo que ele construiu, né, buscando seguir os mesmos passos, claro, com características totalmente diferentes, porque se a gente conseguisse ser igual a ele, você pode ter certeza que seria sem tirar nada. Mas é o que eu falo, né, ele tinha uma facilidade, até pela experiência, quantos anos, né, tocando isso, de chegar ao final numa linha reta. Eu brinco que a gente tem que fazer muita curva, mas a gente é bastante persistente, então, com todas as adversidades que nós passamos ao longo desse período, que ainda estávamos nos preparando para poder dar sequência no negócio, mas tivemos que assumir de uma forma onde acabou gerando um crescimento mais rápido, mas alguns tombos também que ficaram marcados, mas que hoje a gente, passando esse tempo, tem bastante orgulho em conseguir dar sequência, em conseguir principalmente valorizar essas famílias que estão com a gente, que derramam o suor toda a safra para poder alimentar o mundo. Então a gente tem bastante orgulho em poder dar sequência e levar o nome do meu avô da forma que a gente sempre quis. Dá pra ver que você fala com muito carinho da relação com a sua família, com seu avô também, assim. E dá pra ver também que sua família já tinha uma relação com o campo. Eu queria saber como que essa relação que vocês tinham, eu acredito que você tenha crescido também envolvido com isso, né? Como que isso, de alguma forma, ajudou ou influencia positivamente na gestão do grupo? A nossa vida sempre foi dentro do campo, né? Então a gente fala que desde o do momento onde a gente começou a respirar, sempre foi vivendo dentro do agro, em alguns momentos morando dentro da fazenda. Então, assim, sempre foi essa fonte de inspiração e orgulho para nós, todo o trabalho que meu avô desenvolveu, e a gente vinha se preparando para isso, né? Então, todas as férias era muito mais prazeroso para nós, ao invés de ficar aqui, era ir para o campo, era poder estar próximo daquilo que a gente queria fazer no futuro, e que eu vejo que quando você tem esse prazer, essa paixão, que não é algo que você te colocam para fazer, mas sim porque você escolheu, fica tudo mais fácil. Então, assim, é o baque daquele momento, né, da perda. Realmente eu acabo até agora me controlando um pouco, porque antigamente eu me emocionava muito para falar disso. Tamanho o ídolo que eu tenho, que é o meu avô. Então, são esses os passos que a gente procura seguir, né? De respirar, de saber que a gente vive do agro e que o agro, ele realmente, para o Brasil, tem um significado cada vez mais importante, né? Eu acho que é a grande, realmente, fonte de renda nos momentos aí que a gente tem qualquer tipo de problema econômico.
Ele que gera os maiores tributos aí também para que o país consiga se estruturar e aguentar algumas pressões, tanto internas quanto externas. Então, assim, é esse motivo mesmo de se orgulhar do que a gente faz, de ter prazer e poder viver isso no dia a dia. Ô, Cris, fazer uma pergunta. Você sabe que eu tenho... o meu avô, parte de mãe, né? Também chamava Laerte, eu recebi o nome da parte dele. E assim, a avó, a imagem, né? O papel do avô é muito forte, assim, em algumas famílias. No meu caso, eu imagino que o seu também. Eu fico imaginando, às vezes, quantas coisas você aprendeu, às vezes, como criança, como adolescente ali, princípios do seu avô que começou ali desde o começo, trabalhando, você falou que vendendo frutas ali no começo, e para depois construir hoje o que é uma grande empresa, um grande grupo de negócio. Eu queria saber o seguinte, quais princípios que seu avô, sua família ali, né, principalmente dele, te marcaram e fazem parte hoje fazem parte do grupo como valores culturais, enfim, que seu avô instituiu e que você mantém, cara? Porque é uma coisa que eu tenho curiosidade de saber. Eu imagino que tem bastante coisa. Não, e assim, né, eu vejo que todos esses valores são muito importantes, eu vou falar de alguns, mas eu acho que o principal é a forma e o respeito que se trata a qualquer pessoa. Eu acho que independe da posição que você tá, do dinheiro que você possa ter, da influência ou do poder que muitos consideram importante, nós não vemos dessa forma, até porque a gente foi sempre muito ligado com ele em relação a isso. Então, você ter como princípio, né, que todos são iguais, independente dessa posição, eu acho que é um belo início. Eu acho que a parte de ética, profissionalismo, competência, tudo que você traz, né, de aperfeiçoamento também, seja em curso, seja em treinamentos, em faculdade, o que seja, nada seria tão importante, porque na verdade a gente acaba valorizando muito isso no Brasil, né? Porque existem os desvios de conduta e a gente vê isso principalmente na política, né? Então hoje se idolatra políticos, sendo que isso não deveria acontecer, e não acontece nos países que dão certo no mundo, né? Você não tem eles como referência de nada, eles estão ali usando, a função deles, eles têm isso como obrigação e muitas vezes pelo desvio de conduta, eles acabam, quando faz um pouco menos ruim do que os outros, servindo como ídolo. Então, a gente que prega, né, pela ética, pela forma correta, né, de respeito à propriedade intelectual também, que no mundo de tecnologia hoje é muito importante, mas eu acho que o principal é a humildade e você conseguir ter esse respeito por todos e prezar primeiro. A empresa ela pode estar bem financeiramente, a gente fala de empreendedorismo. Eu não vejo empreendedorismo funcionando sem principalmente esse respeito por cada um que está do seu lado, porque a empresa ela não ganha sozinha. Se todo mundo não estiver ganhando um pouquinho, seja os seus funcionários, seus parceiros, eu acho que aí acaba já começando o início do problema que vai ser refletido no futuro, né? Então, quando você entra em qualquer relação, esse ganha-ganha tem que existir, e principalmente o ganha-ganha do respeito, né? De você fazer isso se inspirando nesses valores que muitas vezes deveriam ser normais e que acabam se confundindo e virando virtudes, né? Então, acho que esses são os principais pontos. E isso passou para os meus pais. Eu vejo que toda essa parte de influência, né, dos valores que vêm já de outras gerações, eles acabaram conseguindo passar para a nossa família, né? Eu aprendi desde essas lições éticas até com o meu pai também, essa parte de trazer essa responsabilidade, essa forma de enxergar o nosso negócio, de dar os primeiros passos no campo com relação a o que uma faculdade não me trouxe. Então, desde de gradear um solo, de regular uma plantadeira, de fazer uma colheita, de trabalhar de rabicheiro para ele. Então, são coisas que não é a simples prática da operação, mas sim os valores que vêm em cima de tudo isso, né? Então, num sábado e num domingo, que eu poderia estar, durante aquele momento de preparação, curtindo com os amigos, eu também tinha esse espaço para curtir, então não era nada assim, mas eu preferi tirar um financiamento e aprender e estar no campo,
durante esses momentos que chegava bastante empoeirado, né? Mas era uma escolha minha. Nunca foi colocado, você vai fazer. Então, é isso que vocês falam, né? A inspiração de você buscar e estar em algo que realmente é apaixonante e que te motiva a cada dia a levantar cedo e batalhar pelo que você quer.